de maneira explícita, temos aqui um caso de, apesar da crise, o terceiro elemento ser a submissão. Não é raro nós ouvirmos nos nossos dias pessoas dizerem que nós temos que determinar para Deus o que Ele tem que fazer. Dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Em primeiro lugar, isso é uma perspectiva de quem não sabe quem é Deus. Como é que eu posso determinar para Deus e dizer o que Deus deve fazer, como se o nosso conselho, orientação ou determinação fosse dizer alguma coisa para Deus que criou o universo, sustenta o universo, que criou você, pensar que pode dar uma ordem para Deus, determinar para Deus o que Ele tem que fazer, no mínimo isso é ignorância. E se não for ignorância, é muita presunção. Veja, ao longo do Antigo Testamento, nós encontramos relatos de pessoas que oraram a Deus maiores exemplos de piedade. Por exemplo, quando nós olhamos em Salmo 48, diz o seguinte: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. O que se espera do piedoso é ele fazendo a vontade de Deus com alegria e não determinando o que Deus tem que fazer. No Salmo 143 ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Na relação do homem com Deus, entenda, é a vontade dele que impera. E nós aprendemos e obedecemos. De acordo com essa linha, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não existe espaço na fé cristã em que eu determino para Deus o que Ele tem que fazer. Seja feita a tua vontade, é a oração do Filho de Deus. E quando Ele coloca para nós a maneira como nós devemos orar, veja o que João nos diz. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com sua vontade, Ele nos ouve. A condição para ser ouvido é que a sua oração esteja alinhada com a vontade de Deus. E naquela ocasião, como é que Jesus orou? Versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Se queres. O pedido que o Senhor Jesus tem a fazer é um pedido que está subordinado a desejo, à vontade de Deus. Se queres. O pedido que Ele faz nesse momento de crise, nessa tentação tão grande de evitar a cruz. Ele vai para Deus e diz: eu queria escapar de assumir os pecados de todo mundo. Se o Senhor quiser. E o seu pedido é: afasta de mim esse cálice. O cálice era a figura típica na sociedade judaica de um cálice da ira, do julgamento, da condenação. E quando ele está dizendo assim: afasta de mim esse cálice, naquele momento ele é tentado a não passar pela cruz. Não pelo sofrimento físico em si, mas pelo fato de que ele sofreria recebendo os pecados, o castigo de cada um, a relação com Deus por causa do seu pecado e do meu, romperia essa relação com Ele. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele já tinha externizado essa visão muito claramente em alguns lugares. No relato de João capítulo 12 diz:
Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele sabia, mas naquele momento ele está vivendo uma profunda tentação de não passar pela cruz, não assumir os pecados, não sofrer o juízo de Deus, não ser separado de Deus. Muito antes, em Marcos capítulo 8, lemos que Jesus começou a ensinar o que era necessário, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele sabia disso. Mas naquele momento, ele foi assediado pela tentação de evitar a cruz. Em Marcos capítulo 10 diz que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ressuscitará. Ele sabia disso. Ele tem o desejo e a tentação de evitar a cruz. Ele tem. Mas, Senhor, se queres, se essa é a tua vontade, eu quero escapar. Mas ele sabia, o apóstolo Paulo descreve isso em 2 Coríntios 5, 21, que ele iria receber os nossos pecados e a justiça pelos nossos pecados, para que a justiça de Deus fosse cumprida e pudéssemos chegar até Deus. Pouco mais adiante, nós contemplaremos isso no próximo domingo. Depois que Pedro lança a mão da espada para ferir um dos soldados que vem prender a Jesus, o Senhor diz para Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro, eu vou tomar o cálice. Não é você com a sua espada que vai me livrar disso. É a vontade de Deus que vai valer, não é a sua e não é a minha. Em situação qualquer, em situação de crise, nós não podemos chegar para Deus dizendo o que Ele tem que fazer. Nós não chegamos para Deus determinando para Ele o que, como, quando. Não é assim. O exemplo que temos dos santos do Antigo Testamento, o ensino que temos de João no Novo Testamento, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, mostram que é parte da nossa oração uma postura de submissão.